Ô meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui é o pastor Lucinei Prates que vos fala, Lucinei Prates, né? Pastor e cantor e compositor Lucinei Prates, o cowboyzinho de Cristo. Bom dia, e a gente vai aqui nesta manhã, graças a Deus, né? Aqui fazer uso da Santa Magna, Carta Magna Sagrada, a palavra do Senhor Deus, nosso grande mestre, que já está aqui, já se encontra aqui presente, aqui nessa manhã, graças a Deus. E se encontrando presente aqui, essa Carta Magna Sagrada, a Escritura Magna Sagrada do Senhor Deus, traz para a gente uma palavra sensacional, que nos beneficia desse mistério, que é os mistérios celestiais, não é verdade? Vamos lá. Como vocês podem ver, já está aberta aqui, a palavra do Senhor está aberta aqui, nesta manhã, né? Graças a Deus, oh glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que está aqui. A gente vai um pouquinho aqui para frente, né? Que está registrado nas cartas do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1. E o que viu Isaías, o filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. E aconteceu ao findar dos tempos, que o monte da casa do Senhor seria ou será assentada com a cabeça dos montes e será exaltado sobre as colunas, e verá a ele todas as nações, e verão muitos povos, dirão: vinde, sabemos ao monte do Senhor, ou subimos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, nos ensinará os seus caminhos. Caminharemos por suas veredas, porque de Sião sairia a lei de Jerusalém, e a palavra do Senhor, a qual, ou seja, é julgada entre as nações, e serás arbítero, e muitos povos tornarão as suas espadas enhorados, em suas lanças em fiéis, ou foies, né? Foices, perdão, né? Aí, as últimas palavras dizendo aí: tornarão-se a espada em errandos, e suas lanças em foices, e não haverá espada, nações contra nações, nem destruirão mais para a guerra. Não é verdade? Como você pode observar aí, palavra do Deus Todo-Poderoso, que disse que nesta manhã gloriosa, nesse período de pregação que a gente está aqui apregoando aqui, como você acabou de observar, não é verdade? Carta do profeta Isaías, não é mesmo? Isaías, capítulo de número 2, né? Versículo de número 1, que nos diz esta palavra maravilhosa e estas palavras magníficas, né? Como nós podemos ver, você pode observar que não sou eu que estou dizendo isto, mas sim é a Bíblia que está dizendo, né? O que viu Isaías, o filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Então quer dizer que esta palavra maravilhosa, vem aqui para mim aqui. Essa palavra maravilhosa, tem enchente, gloriosa,
que nos enche, nos regozija desta bênção, dessa magnitude da Santa Magna Carta Sagrada do seu Deus. E é uma benção para a gente estar aqui falando disso. Sensacional, é muito magnífico. Eu fico muito regozijado por estar ministrando essa genuína Carta Magna Sagrada, até porque é muito tangente para a nossa vida, para os nossos cotidianos de hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo. E fico feliz também de saber, porque ali a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, sobre a guerra, que não seria lançada sobre espada nem foice, mas verdadeiramente uma grande guerra, uma terrível guerra que aconteceria, ou seja, uma guerra mundial, coisas medonha, amedrontada, que espantaria todas as nações. É isso que a palavra de Deus quis dizer. Sobre a palavra do Messias aqui na terra, que seria Jesus, né? Que essas palavras que foram anunciadas desde a época dos profetas Isaías, os profeta João e outros mais, que foram divulgadas a volta do Messias, ou seja, que o Messias viria nessa terra, que seria Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio, e os profetas também já relatavam sobre o final do tempo, depois, quando Jesus viesse nessa terra. E eles também já falavam que Jesus ia vir a primeira vez, como veio ali, né, sobre uma certa formação sendo gerada, ou seja, gerado por uma pessoa comum, uma pessoa natural, uma pessoa bem simples, humilde, pobre, e como qualquer um ser humano terreno, como qualquer outro ser humano qualquer, ele veio aqui nesta terra e veio para mostrar que a profecia teria que se cumprir. Ou seja, partindo dessa leitura, da leitura que foi conjugada aqui nesta manhã, vemos que todos os ângulos e o sentido se encaixam categoricamente e adequadamente. Nesse período dessa leitura que foi efetuada, nós observamos muito bem que, relatadamente, infiltrou-se nesse, prioritamente, basicamente, infiltradamente, nessa verdade que nos carrega de trazer essa profecia bíblica, que nós entendemos que a palavra relatou bem amplamente falando, ou seja, uma amplitude muito grande, que declaradamente abriu-se, né? Abriu-se como uma visão, um olhar, abriu-se a nossa visão, abriu o nosso olhar, e a nossa visão foi aberta. Então, quer dizer, o que acontece nesse momento? Essa prioridade que aconteceu se encontrou aqui, como vocês podem observar, não é verdade? Agora, se ele disse essa palavra, que ele voltaria, ou seja, que a palavra primeira a qual eu estava acabando de resumir, se ela deu aquela continuidade, já que se os profetas no antepassado divulgavam que o Messias ia vir pela primeira vez, como eu disse aqui para vocês explicadamente, que ele surgiu
nessa categoria, ou seja, ele surgiu desempenhando essa função, não é verdade? Já estava escrito, era bíblico, era profético. Então aconteceu aquilo que tinha que acontecer. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Aconteceu aquilo que tinha que acontecer. Aconteceu. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, nasceu no estábulo, dentro de um curral. Estábulo quer dizer curral, numa manjedoura, num lugar muito simples, humilde, no meio dos cavalos, boi, das ovelhas, todas as espécies de animal. Ali Jesus nasceu, verdadeiramente no estábulo mesmo, né? No curral, precisamente em um curral, onde que fica gado, animal, cavalo, boi, vaca, essas coisas. Ali que ele nasceu, verdade? Bom, partindo daí, sua trajetória de vida começou, é lógico, como qualquer ser humano comum. Por isso que eu disse, a palavra diz, eu disse, a palavra disse e eu disse, que ele veio nesse mundo como qualquer um ser humano qualquer um ser humano comum, natural, normal, que sente dor e tal, como eu e você, como qualquer um, porém, sem pecado, é lógico, mas como qualquer um mortal, normal. A profecia era essa que tinha que se cumprir. E a outra profecia que os profetas já divulgavam e já profetizavam era que esse Messias viria na primeira vez. Agora vamos para a segunda parte. Vamos para a segunda parte. Que aí está ainda nas cartas do profeta Isaías, não é verdade? Aí se encontra ainda em Isaías, profeta Isaías. Pois é, na segunda parte, agora, os profetas também falavam e relatavam, inclusive o profeta São João, profeta Isaías e outros profetas, não é verdade? A segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus é como você pode observar no final dessa palavra. No final dessa palavra. Não levará espada nações contra nações, nem destarão, ou seja, não adestrarão mais para a guerra. Aí no final, pode observar, mais para a guerra. Não é verdade? A imagem ficou um pouco meio embaçado, mas dá para ver aí. É verdade? E está aí o profeta Isaías nas cartas de Isaías. Então, quer dizer, agora ele vai vir como um rei, como um juiz, ele vai vir como todo-poderoso para destruir. Não da primeira vez, agora ele vai vir nas nuvens de glória, com a carruagem de fogo, vai vir com teus anjos, com todo poder e grande glória, e todos os olhos, toda a terra verá a volta dele. E como disse ali, e a volta dele está próxima, e agora é olho por olho, dente por dente, por causa da guerra, não por causa do testamento, e por causa do testamento, que também é bíblico, essas coisas. Não, que eu quis me referir sobre a questão da grande guerra mundial. Porque dos antepassados não confundiremos as coisas do dente por dente, olho por olho, como era na época de Moisés. Não, Jesus veio e aboliu tudo isso. Nós vivemos debaixo da graça hoje, debaixo da graça de Jesus.
Mas a palavra é uma só, e ela diz que a palavra ela não volta atrás. Passará o céu, terra e mar, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Não é verdade? E o que vai acontecer? Ele vai voltar nas nuvens de glória, conforme a palavra diz, e será o fim do mundo. E o fim do mundo, muitos pensam que não, pode até contradizer, mas o mundo são nós e tal. Sim, eu concordo que o mundo são nós. Mas Jesus disse ali, que não diz que o mundo vai acabar, mas se vai vir, como a palavra mesmo me diz, que o mundo é que vai acabar em fogo, né? Eu costumo dizer mundo, que a terra vai ser destruída em fogo, não na época, que nem na época de Noé, que foi destruída em água, acabada em água. Dessa vez vai ser em fogo. Então na época de Noé, que destruiu toda a população, todo o povo terreno, e agora vai ser a mesma destruição, mas porém em fogo. E a guerra vai estar aí. O que nós temos que fazer? Tentar pegar com Jesus, mas que nós puder agarrar nele, que só ele pode nos abençoar, dar o livramento. Esses últimos dias que a gente está atravessando, tanta coisa que está acontecendo, e não tem mais volta, e não tem mais solução, e não tem mais como escapar de nada. E é isso aí. Conclusão da mensagem. Conclusão, resumidamente, é que resoluto, dentro do contexto, profeticamente falando, Isaías falou. É assim que vai ser. É assim que será. O Messias vai aparecer, vai vir. Vai chegar um profeta dos profetas para resolver a situação e fazer a diferença e revolucionar toda essa nação, todo o globo terrestre, todo o planeta Terra. Vai fazer uma revolução mundial. E essa revolução vai ser feita de maneira extraordinariamente falando. Porque ele vai vir para cumprir a sua missão e dar vida por todos os povos, línguas, nações e todos os pecadores dessa terra. Vai ser crucificado e o seu nome será glorificado entre o céu e a terra e séculos, e amém. Vai chegar este profeta, esse Messias, vai vir este homem, por nome de Jesus. Veio esse homem, como o profeta falou. Este homem foi aqui, ele viveu 33 anos, ensinou na sinagoga, pregou na sinagoga, pregou na Galileia, pregou em todas as partes, em barcos, no mar, tudo quanto é lugar. Multiplicou, ressuscitou os mortos, multiplicou vinho, multiplicou pães, curou muitos enfermos, expulsou demônio, morreu, sofreu, foi ao Pôncio Pilato, carregou a cruz por mim e por você, revolucionou o mundo com a sua trajetória, revolucionou o mundo, cumpriu tudo que tinha que cumprir, jamais voltou para trás, não recuou em momento algum, e mesmo a circunstância, mesmo no Monte das Oliveiras, e mesmo Judas Iscariote traindo ele, e mesmo ele sendo espredejado, e mesmo ele sendo mal falado e odiado por todos, e mesmo ele sendo rejeitado pelo seu povo, ou seja, pela sua nação, pela sua cidade natal, pelo povo da sua cidade, pelos seus vizinhos, ele sendo rejeitado, expulso da cidade de Nazaré, como diz a palavra do Senhor. Jesus chegou um dia, um ponto de ser expulso da cidade de Nazaré, onde que ele nasceu ali, onde que ele foi criado, em Nazaré, naquela cidade. Na verdade, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado, nascido e criado em Nazaré, na cidade de Nazaré. E ali ele foi expulso da própria cidade que ele conviveu, que era a pátria amada dele. Ele foi expulso daquela cidade. Então, ele passou todo esse processo, esse trajeto, viveu esse tempo, 33 anos de idade,
e chegando ao ponto ali de ser julgado pelo um erro que não cometeu, mas pelos meus pecados e pelos seus pecados. Foi levado a Pilatos. Pilatos não podia fazer nada, pois a lei já existia na face da terra. Jesus tem aproximadamente 2000 anos, mais um pouco de 2000 anos que passou por aqui. Já existia lei desde a época de Moisés, que aproximadamente seus 6, 7 mil anos atrás, 10 mil anos, aí, cerca de 8 mil anos por aí, quando Moisés escreveu as tábuas dele, já existia lei na face da terra. Pilatos não podia fazer nada ali com Jesus, vindo que não tinha como acusar aquele homem, jogou para que a multidão acusasse, e realmente a multidão acusou. O povo acusou Jesus, o povo crucificou Jesus naquele madeiro, mas estava escrito na lei de Deus, não dos homens aqui da terra, que seria dessa forma a visão, a missão, ou seja, a declaração, a profecia dos profetas de João Batista e o profeta Isaías e outros profetas que passaram na terra, e biblicamente falando, nas páginas da Bíblia, em toda a profecia bíblica, os profetas falavam do Messias que teria que cumprir essa missão dele aqui na terra, e foi cumprida. Então o povo julgou e falou: esse homem deve ser crucificado, assim como já estava escrito. E foi ele carregando a sua cruz, foi ele carregando até um determinado momento dele não aguentar carregar aquele madeiro, ele sendo chicoteado, cuspido na cara dele, ele aguentando bufetada, ele aguentando toda aquela pisadura, toda aquela chaga, ele aguentando aquelas madeiras, aqueles canos batendo no crânio, na cabeça de Jesus, no corpo dele, ali sendo ensanguentado, ele sendo torturado psicologicamente falando, fisicamente falando, nem se fala, porque foi uma dor tremenda que ser humano nenhum consegue ter essa dor. E ele levando aquela cruz, sem reclamar. Ele levando aquela cruz sem reclamar. E as pessoas xingavam ele: seu falso profeta e tal, você é um ladrão, Barrabás já está solto e você tem que ser crucificado mesmo. Nós mandamos soltar Barrabás e crucificar você, porque você tem que levar essa cruz mesmo. Você tem que padecer, você tem que sofrer. Sofra, morra. E o povo xingando. Criancinha ali, creio eu, de 5, 6 anos, cuspindo na cara dele com a humilhação maior do mundo. E o soldado ali ainda com aquelas alavancas, com aquelas lanças, perfurando o corpo de Jesus, perfurando ali as pernas do Senhor Jesus, batendo, sangrando, nas pontas da lasca, pedaço de ossos, lasca de ossos, ali, pedaços de arame farpado, e puxava ali com aquela, sem pena e sem dó. E ainda colocaram ainda sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, como se não bastasse o sofrimento. Imagine aquela dor tamanha, imagina passando sobre as ruas de Jerusalém. Imagina nas ruas de Jerusalém, sendo pingado, o sangue sendo jorrado em cada viela, em cada estrada, em cada local, em cada passagem daquela, em cada beco, em cada rua, em cada sobe e desce, Jesus subindo, descendo e andando e caminhando e levando a cruz, e com esse sofrimento todo, com essa dor toda, e apanhando, e com essa tormenta toda, e ele levando a cruz, carregando, e com
todo o sofrimento perverso do mundo e com toda a crueldade que um ser humano, uma pessoa pode ter, um sofrimento que ninguém deseja ter, o maior sofrimento do planeta Terra, o maior sofrimento do século, e lá vai ele carregando e sofrendo a pior dor do mundo. E ali, imagine a mãe dele sofrendo, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para que não fizesse aquilo com o filho dela não. Para não fizesse aquilo com o filho dela não. Imagina uma mãe chorando, implorando, pedindo para que não açoitasse e fizesse tal crueldade com o filho dela não, pois ela só tinha ele. É filho único, assim como Deus deu o único filho dele para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha vida eterna. A Virgem Maria só tinha um filho só, único filho também. E ela pedindo para que não fizesse aquilo, não fizesse tamanha crueldade, mas não teve jeito, de modo que a missão tinha que ser cumprida. Então, chegando até aquele madeiro, até o Gólgota, foi colocado Jesus de Nazaré e mais 2 ladrões. Ou seja, é isso mesmo, Jesus, o santo do santo, entre 2 ladrões, melhor dizendo. Porque Jesus não tinha pecado, não é verdade? Então, Jesus foi posto ali no meio entre 2 ladrões, quase chegando a hora da sua morte, até porque, como a palavra de Deus diz, como a palavra de Deus diz, Jesus ele era 100% homem, era um homem como um homem qualquer, como qualquer um ser humano comum, como qualquer um ser humano normal. Ele já para morrer, naquela agonia, naquela dor, o soldado ainda veio com a lança e socou essa lança no coração de Jesus. Injetou uma lança de todo tamanho no peito do Senhor Jesus ou no coração de Jesus. E ali Jesus, agonizando, nos seus últimos segundos de vida, pediu ao Pai que perdoasse, pois o povo não sabia o que fazia. Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que faz. Foi assim que Jesus falou. Ainda teve um ladrão, a história de um ladrão que se arrependeu na última hora e ganhou o céu. Mas aí Jesus deu o brado na cruz e disse para que Deus perdoasse todo aquele povo que estava fazendo mal a ele, para que perdoasse eles. Jesus pediu para que perdoasse, né? Ali deu brado na cruz e disse que estaria consumado entre a nação, entre séculos, séculos e séculos. Está consumado. Deu o último suspiro e morreu. Ali o véu se rasgou de cima a baixo. Choveu, escureceu. Meio-dia em ponto escureceu. Deu eclipse, abalou tudo, deu terremoto. O véu rasgou. Relampeou, rachou tudo. Aí o povo ficou com medo. Depois o soldado, todo mundo que batia nele, arrependeu, falando que realmente aquele homem era o Messias, mas como a profecia dizia, que o profeta Messias viria, já resumindo para concluir essa mensagem. Que o profeta dizia, depois até os ateus, os que não acreditavam, os soldados romanos, que até hoje de Roma, onde que a igreja católica está situada, em Roma, e os soldados romanos, né, tem o costume de dizer, eu sou católico, apostólico e romano, e aquele soldado era romano, que mataram Jesus, e a igreja católica costuma dizer que crucifica Jesus novamente. E quem crucificou Jesus foi o soldado romano e o povo romano que crucificou Jesus. Os romanos crucificaram Jesus Cristo.
Então essa é a tese, que os membros de lá não tem nada a ver, mas os bichões que estão lá dentro, os chabichões, os papas, os grandão, os que formaram a Igreja Católica, eles sabem de muita coisa e tem que seguir aquilo que eles querem que siga. Foi assim que foi criado o Império Romano, a Igreja Católica de Roma, a base, a matriz, que está lá no Vaticano, né? Lá no seu Império Romano. Bom, sendo assim, eles se arrependeram de tudo, mas não tinha mais jeito. Ele já tinha feito ali tal atrocidade. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Maria, Marta foi lá procurar ele, onde que tinha sepultado um sepulcro de Jesus. Mas Jesus não estava mais lá. Jesus não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado. Ressuscitou entre os mortos. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E está voltando. Está voltando para buscar o teu povo, o teu escolhido, para morar com ele na glória. E depois dessa guerra toda que vai ter, ele está voltando para resgatar o teu povo e levar para o céu. E como esta palavra foi ministrada genuinamente aqui nesta manhã. E aí, a segunda missão será essa, que ele vai voltar. Embora os meus pecados, mas eu espero que ele esteja um lugarzinho para mim, lá na mansão celestial. Porque como foi dito aqui a palavra, ele morreu por mais vil pecador dessa terra. Então, a segunda missão agora é essa. Perdão. A segunda missão será essa, que ele vai regressar nas nuvens para buscar os seus escolhidos. Essa é a conclusão. A segunda missão será essa, que os profetas já tinham dito no antepassado, que ele iria morrer e fazer todo esse trajeto. E no antepassado também eles falavam que ele ia voltar. E eu acredito também que ele vai voltar também, entendeu? Eu acredito. Pois eu não sou incrédulo. Eu acredito na profecia. Nas duas profecias. Na primeira missão e na segunda missão. Desde quando foi relatado aos profetas das duas. Da primeira vez e da segunda vez. E a segunda está próxima a acontecer. Eu acredito no livro sagrado. Eu acredito nessa palavra sagrada. Essa resumção. Acredito sim. Plenamente. E é isso aí. A segunda missão é essa aí. A primeira já foi concluída. Muitos não acreditaram e aconteceu. E a segunda vai ser essa. Desde quando Jesus, antes dele vir aqui pela primeira vez, que os profetas já tinham falado já que ele viria. Então é o que está acontecendo agora. No mundo atuais, está acontecendo agora. Nós estamos pelo fio. Porque o mundo está acabando mesmo. E a verdade é essa aí. Jesus vindo vai acabar o mundo. Porque o mundo são nós, ser humano. Assim como a igreja são nós, o mundo são nós. Muito cabeça de bagre lá. Desculpa a expressão, muito otário, muito babaca, não entende. Ele acha que o mundo é pedra, é lajota, ele acha isso aí. O mundo são nós. Muita gente até entrar em contradição comigo, quando eu estava pregando na igreja, que eu falei que o mundo ia acabar, mas esses otários, desculpa. Não, o mundo não vai acabar não, o mundo vai acabar não sei o que, Jesus vai voltar, o mundo vai ficar do mesmo jeito que está. Mas é mentira, o mundo vai acabar sim. Pode acreditar que vai. Está acabando aí, entendeu? Você pode observar, liga sua televisão, você só vê desgraça, miséria, só vê derrota, morte. Ele tá matando hoje em dia pro esporte. O cara assalta o outro, não leva carro, não leva celular, não leva dinheiro, não leva nada. Mata e não leva nada. E pronto, entendeu?
E isso aí, se eu for falar, eu vou ficar até amanhã falando das coisas ruins que tá acontecendo. Aliás, 20 anos não dá para falar das coisas ruins que tá acontecendo. Ninguém respeita mais ninguém, ninguém gosta mais ninguém, ninguém faz mais nada. O mundo virou de perna pro ar, cara, tá assim de uma forma. E tá aquela tragédia mesmo, você tá entendendo? E a única salvação, irmão, a única esperança é realmente ele voltar. Você tá sabendo disso? Não existe outra. Ou existe? Ou você pode confiar, pensar, ter esperança que algum político, o ano que vem vai mudar alguma coisa, que vai surgir um governador, um presidente, que vai botar nova estatística, que vai fazer alguma coisa em prol do povo e tal, vai criar benefício. Aqui não existe melhora mais, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. A melhora é só quando ele voltar, como já foi profetizado. Valeu? Beleza, então fica com Deus. Creia nisso, creia em Deus, creia que ele é o Salvador da pátria, que Jesus pode mudar, ele tem poder, ele sim tem poder. Até porque a Bíblia diz, maldito homem confia no outro, né? Mas tem que confiar somente nos seres espiritual, que é Deus, é Jesus e tal. É confiar nele, que ele sim tem poder de fazer e restaurar essa terra. Só ele pode mudar daqui para frente. Só ele pode mudar, ninguém mais. E só vai melhorar e ficar bom quando ele voltar. E tomara que nós esteja preparado, né? Mas creio que se Deus tem um plano de vida, salvação, eu creio que sim. Creio que a nossa morada está reservada lá na mansão celestial. Eu creio que sim. Eu creio que o filho da perdição é aquele ateu que não acredita em Deus, ou aquele que deseja, que mesmo acreditando em Deus, mas mesmo assim deseja o mal para o seu irmão, fala mal do seu irmão, degride, joga o seu irmão lá embaixo, só quer ver a derrota e a desgraça do seu próximo, seu irmão. Mesmo acreditando em Deus, ele só quer ver o mal dos outros, esse também vai para o quinto dos infernos. Mas aquele que tem um coração bom, aquele que crê, que guarda e tem um bom amor bom, eu tenho certeza que Deus não vai rejeitar ele, e Deus não vai deixar ele desamparado, não. Fica com essas palavras aí, em nome de Jesus. Valeu. Fica com Deus. Tchau. Aquele abraço para vocês. Aquele abraço do cantor, e pastor e compositor Lucinei Prates, o cowboyzinho de Cristo. Tchau, meus irmãos. Fica com Deus. Valeu.